Esses dias eu tava pensando, poxa, a gente ouve falar tão pouco de grandes cientistas mulheres, né? Será que isso acontece porque elas realmente não existem? Acho que não. O Desenrolou já te mostrou um montão de mulheres cientistas incríveis e hoje vamos conhecer mais uma, Lise Meitner. Bora lá entender por que essa mulher é um estouro. Lise Meitner nasceu em 1878 em Viena, na Áustria. Iniciou seus estudos acadêmicos na área da física em 1901, na Universidade de Viena, sendo aluna de nada mais, nada menos que Ludwig Boltzmann, físico conhecido como o pai da mecânica estatística. Mas que tipo de trabalho deixou ela tão conhecida mesmo? Bom, a austríaca foi importantíssima em apenas um quesito bobo, só pelo pioneirismo na fissão nuclear. Quer mais, meu querido? A trajetória dela foi muito interessante. Em 1918, alguns anos após concluir seu doutorado em física, ela foi uma das responsáveis pelo descobrimento do protactínio. Apesar de ser um elemento sem muitas aplicações práticas, rendeu a Lise a medalha Leibniz, mas ela não parou por aí. Em 1922, Lise descobriu um fenômeno atômico capaz de causar emissões de elétrons de um átomo, chamado de efeito Auger. Porém, como toda história sobre o machismo ser um problema péssimo, esse fenômeno não levou seu nome, e sim o de outro cientista, que divulgou a mesma descoberta anos depois. Estou revirando os olhos, sim. Anos à frente, por volta de 1930, com a ajuda de suas descobertas, a comunidade científica tentava entender se era viável a criação de elementos mais pesados que o urânio-238. E olha que uma descoberta dessa com certeza renderia um prêmio Nobel. Ou seja, Lise foi um estímulozão para essa corrida acadêmica. Olha, se você achou que já estava meio complicado para nossa protagonista, é porque ainda não sabe o que veio depois. Lise precisou escapar da perseguição nazista na década de 30. Mulher, cientista e super engajada em seus estudos, Lise era alvo certeiro tanto para os nazistas como para outras pessoas que não admitiam sua trajetória. Ela ainda teve que enfrentar a falta de reconhecimento, os salários baixos e a inferiorização no meio acadêmico. Além disso tudo, um de seus maiores parceiros acadêmicos, o físico Otto Hahn, publicou as descobertas de Lise sem incluir o nome dela. Um amigo desses, putz, não precisa nem de inimigo. Aí, em 1944, o bonitão do Otto Hahn recebeu o Prêmio Nobel de Química com essa descoberta. Porém, apenas Lise Meitner era plenamente capaz de explicar todo esse estudo. Lise chegou a manifestar sua exclusão no trabalho, porém ficou fora do prêmio de uma pesquisa que ela fez praticamente do zero. É para se indignar, né não? Ai, vamos respirar e continuar. Lise tinha uma pergunta que pairava seus estudos. Seria possível um processo capaz de dividir um átomo em partes menores? Ela chegou à resposta. Hoje nós temos o processo de fissão nuclear, aquele mesmo responsável por tornar viável a construção de bombas atômicas. Só que ele é usado para bem mais que isso, galera. Aí você se pergunta, e ela fez parte da construção dessas bombas? Então, não foi bem assim. Lise e o traíra do Otto, assim como outros cientistas, conseguiram evidenciar que ao bombardear um átomo de urânio com um nêutron, era viável que seu núcleo fosse dividido em partes menores, tornando possível o processo de fissão nuclear, ou seja, um processo de reação em cadeia com alto poder de geração de energia. Algo importante para ressaltar agora é que logo após essas descobertas, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 até 1945. E um tal Projeto Manhattan foi encabeçado pelos Estados Unidos com a intenção de vencer a Segunda Guerra Mundial, criando uma arma explosiva com alto poder de destruição, a bomba nuclear.
A gente sabe como, infelizmente, tudo isso terminou, nas trágicas explosões de Hiroshima e Nagasaki. Porém, Lice nunca teve a intenção de que seu estudo fosse usado para construir uma arma de destruição em massa. Inclusive, em alguns relatos, ela diz ter se sentido muito triste que o seu trabalho tenha ajudado esse tipo de projeto. Ou seja, caro desenroloader, o estudo da Alice não foi para criar as bombas atômicas, mas sim para criar um meio muito eficaz de geração de energia. A galera que embaçou e criou algo ruim, como sempre acontece. Hoje, o estudo da fissão nuclear é usado bastante nas usinas nucleares e o nome de Lice é reconhecido por um número muito maior de pessoas. Finalmente! Mesmo com a vida bem complicada, fica aí um exemplo massa de uma cientista que foi contra tudo e todos e conseguiu ter seu estudo reconhecido. Inclusive, você conhece outra grande mulher que é tipo muito sensacional, que nem a Alice? Pois comenta aí embaixo pra gente conhecer também. Ah, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar nos grupões do Zap e ativar a Tinkerbell, vulgo sininho. Até a próxima!